dia, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 13 de janeiro, e agora são 7h20 para as 8. Eu estive saindo de casa agora, acabei me atrasando um pouco não, né? 1 hora de atraso. Mas a questão é que eu estou num processo agora de uma preparação, mostrar aqui um pouco para vocês sobre a visão, né? Aqui é a cidade de Barueri, um outro lado da cidade, né? Lado oposto da Castelo, da onde eu moro, né? O dia tá chuvoso, né? Ontem foi bem intenso, ontem à noite, final do dia, com chuvas e tempestades, né? E o livro de hoje eu fiz 3 separações, né? 3 versículos. Eu entendo que a gente, hoje, o versículo me veio sobre uma temática de, lendo os 3, eu entendi que é a parte mais de fazer de uma maneira animada, motivada, né? Assim, olhando a concordância dos versículos, né? Então, eu gostaria de começar lendo pelos versículos, para daí a gente adentrar sobre o tema principal do que eles estão falando, amém, amados? E no primeiro é o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém, amados? Segundo versículo é no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 29 e 30, que diz assim: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E o último é no livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 20, versículo 35, que diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Por que assim, eu trouxe essa passagem, né? Essas 3 passagens assim foram escolhidas, né? Eu trouxe, mas quem escolheu foi o Espírito Santo, né? E trazer para cá significa apresentar, né? Então eu trouxe para cá esse versículo que diz assim, né? Sobre esses 3 versículos, né? O primeiro, então, se a gente voltar para assimilar, aqui já afirma, né? Em Filipenses 2, 1, 2, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, né? O fato da gente já estar vivendo em Espírito com Cristo significa que a gente já tem um motivo de motivação, né? Você já está com aquele elemento, né, chamado ânimo, né? Está com vontade de fazer, né? Você tem uma motivação. Então, em algum momento, esse ânimo também ele se encaixa com a exortação do amor, né? Então, assim, quero fazer para quem? Fazer para Deus, né? Fazer como com a obra do Senhor, né? E isso significa que você não só respeita a autoridade, mas também como você ama servi-lo, né? Ama estar em Deus, né? Então, com Deus, né? Estar em Cristo. Então, isso significa que o Espírito dele, ele começa a se manifestar
E aquela motivação, né, aquela garra, aquela vontade de fazer, ela origina do amor, né? Ele vem do amor do Espírito Santo, né? Então, isso aí mais adiante ele fala, alguma comunhão no Espírito, significa que aquela vontade de fazer, ela foi originada pelo amor em fazer, né? Você não está fazendo porque é obrigado, você faz porque você ama Deus, né? E isso significa que o Espírito de Deus, ele está, né, em você, está te habitando, está tendo aquela comunhão, né? Então, isso significa que o Espírito Santo, ele vai te mexer, você, né, sobre espírito de gratidão, né, junto do Espírito Santo, com o espírito de gratidão, você vai falar assim, nossa, o meu espírito está agradecido por estar convivendo, estar em comunhão com o Espírito Santo, né? Então, nisso, o amor de Deus, ele te envolve, né? Ele traz o quê? A compaixão, né? A amabilidade, a afeição, né? Isso ele vai complementar, ele vai te preencher no quesito da alegria, né? Porque a alegria é um estado, né? E o fato de você estar alegre, né? A gente vê que essa alegria ela vai transmitir, ela vai complementar outras pessoas também, aqueles que estiverem no seu entorno vão ser envolvidos por esse espírito, por esse amor, vai trazer essa comunhão e com essa comunhão você passa a ter uma atitude e uma unidade. Então a unidade, ela significa que você está fazendo de uma maneira até diferente da outra, mas a outra pessoa que está junto de você, ela também começa a se envolver através do Espírito de Deus, e essa comunhão, ela se torna em uma única unidade. Então, é interessante a gente pensar, por exemplo, como a comunhão dentro de uma igreja, né? Se todos ali foram por algum propósito, esse propósito ele é individual, né? Tem gente que vai porque está precisando se nutrir, tem outra pessoa que vai porque precisa tomar uma decisão, tem uma pessoa que tomou uma decisão, sentiu que faltou discernimento, então vai lá para a igreja também para procurar uma palavra, procurar um entendimento. Então, desse processo que quando você se une às demais pessoas e você vê o agir de Deus, isso ele começa a se tornar uma comunhão em um só estado de espírito, em uma só entidade, em uma só unidade, né? Então a gente vê que é interessante que a motivação de cada um ir para a igreja, ela é individual. Só que lá o estado é que muda o seu espírito, porque você se une à vontade de Deus, tá? Através do Espírito Santo. E junto dessa unidade, junto desse mesmo Espírito, acaba se envolvendo, né, os afazeres no sentido de fazer em comunhão, né? E aquilo você vê que ele se transforma, apesar de ser cada um, se transforma numa única unidade, porque é isso que Deus nos ensina, né? Jesus, quando ele veio aqui, o que ele fez? Ele foi somando os discípulos, né? E a gente via que os 12 que estiveram acompanhando mais de perto, em vários momentos, eles se uniam em uma única unidade, né? Em um único Espírito. E isso a gente vê que é a interação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos envolve de uma forma que a gente passa a entender que tudo aquilo ela dá o início a uma motivação, né? Olha como é interessante as coisas, como elas são conectadas, né? A gente vê que a motivação, a exaltação, né? Você exaltar a Deus, você adorá-lo, né? Significa que você tá se sentindo acolhido, amado, e ao mesmo tempo você quer manifestar essa alegria, né? Esse amor, essa união. Então, isso tudo ele te envolve numa única unidade, né? É interessante. Isso eu entendo que tem uma relação muito voltada
para motivação, né? Algo que você quer fazer e você, às vezes, fazer sozinho, você sente que às vezes até, eu vou dizer assim, desmotivado, né? E aí, mais adiante, né, no livro de Lucas 12, 29 e 30, né? Capítulo 12, né, versículo 29 e 30, que você não deve estar ansioso para algo que você esteja buscando, seja para comer, para beber, para fazer, né? Por que não deve se preocupar com isso que fala mais adiante, né? Porque o mundo pagão é que ele corre, né? Ele vai te motivar a fazer a corrida, a expressão, a corrida atrás do ouro, né? E a pessoa às vezes ela fica determinada, mas de uma maneira obcecada, né? Obcecada no sentido de isso é prioridade, eu quero fazer, tal, não consulta a Deus, né? E só que o que acontece nesse processo? Eu já passei por isso também, né? Você fica tão determinado em escalar algumas coisas, né? Eu estou aqui, né? Empenhado, concentrado, dedicado, fazendo, mas muitas vezes Deus fala assim, mas você não precisa disso, né? Para que você precisa disso, né? E não é que Ele não quer o melhor para você, Ele quer, mas a forma como você está fazendo não está em concordância com o Espírito dele. E é por esse motivo que as coisas elas não se convergem, né? Elas não acontecem, né? E olha que interessante, né? Assimilando esse versículo com o anterior, a gente vê que quando a coisa ela é permitida por Deus, é da vontade dele, primeiro você vai estar em Cristo, né? Você estará naquela mesma unidade, sob concordância. E o que começa a acontecer? O amor, né? Começa a ter o amor, a comunhão, vem a profundeza, né? No sentido do fortalecimento da entidade, da mesma unidade do Espírito Santo, tornando uma união, né? Você passa a fazer as coisas de uma maneira alegre, exaltando a Deus, né? E aí você sente paz nisso, né? E a gente muitas vezes não enxerga isso no nosso dia, né? Olha como as coisas são, né? E no outro versículo você vê que você, né, tá lá correndo, preocupado, o que comer, o que beber, e Deus olha lá e fala assim, tá fazendo da forma como vai prejudicá-lo, e meu espírito tá nele. Se ele tá fazendo desse jeito, tá me prejudicando também, né? A nossa relação, me prejudicando, Deus falando assim, me prejudicando no sentido de que ele, como reservou o espírito dele em você, né? Isso é uma ele está concedendo, né, a presença do espírito dele em você. O que acontece? Ele fala assim, o Espírito Santo não está sendo agradado, ele não está se sentindo bem, e ele sabe que se ele não está se sentindo bem, não está sendo bom, exemplo lá para o Lucas, e Deus ele não vai liberar, né? Ele vai falar, não, vocês não precisam passar por isso, o segredo da palavra-chave desses dois versículos é isso que eu estou sentindo aqui, né? Você não precisa passar por isso, né? Então, por isso que as coisas não acontecem, porque Deus está enxergando no plano espiritual. E nós, como vivemos no mundo natural, dependemos da graça, da misericórdia diária de Deus, para que o Espírito Santo dele habite em nossas vidas, junto do nosso espírito, né? E que a gente, nesse mundo natural, venha vivenciar coisas do espiritual para a gente ter a vivência do sobrenatural, né? Então, mais adiante, né, no livro de Atos 20, 35, versículo 35, fala assim, em tudo que fiz, mostrei a vocês, mediante o trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar que em receber.
nesse exemplo aqui, não significa você dar dinheiro, né? Uma coisa é que muitos podem se confundir, que achar que a humildade com a generosidade, ela agrada o coração de Deus de uma maneira natural, né? O natural, o que é? Por exemplo, você vê uma pessoa que está lá no semáforo pedindo, né? Pedindo um recurso. Eu não estou generalizando que são todos os casos, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a pessoa que está lá, né, pedindo por uns trocados, alguma coisa, muitas vezes aquele dinheiro que você está concedendo a ele vai suprir só o alimento daquele dia, né? Isso significa que você está entrando você está intervindo, né? Você está, em outras palavras, atrapalhando o trabalho do mover de Deus por algo natural, né? Ceder o dinheiro, né? Eu sei que vai aliviar momentaneamente aquela pessoa, mas muitas vezes a pessoa que está pedindo, ela não está enxergando, ela acha que é alimento, ela acha que é falta de dinheiro. Pode ser que a pessoa esteja murmurando, a gente não sabe. Eu não estou aqui julgando, tá, mas isso é uma suposição, né? Uma análise sobre uma ótica de suposição, né? E o que acontece? Muitas vezes seria muito mais agradável ao Espírito Santo se você, por exemplo, dedicasse o seu tempo para dar uma palavra, né? Mostrar para a pessoa que Deus se importa, né? E a gente muitas vezes age de maneira errada, né? Certa vez eu estava conduzindo o carro, no semáforo eu tive essa experiência, né, da pessoa. É comum em São Paulo muita gente pedir, né, no tempo do semáforo, né? E o que aconteceu é que eu senti que a pessoa ela deveria receber uma rápida oração, né? Fiquei um pouco assim desconfiado, lógico que eu fiquei, né? Mas eu falei assim, olha, eu não sei para qual finalidade que você vai usar esse recurso que eu vou te entregar, né? Que até então eu estava falando do dinheiro. Não, é para eu comer, que não sei o que. Eu falei, ok, mas o que eu estou sentindo aqui, né? Que você precisa de uma oração. E é tempo do semáforo, então abri o vidro e falei assim, olha, que Deus ilumine a sua vida, tal. E eu orei, né? Falei, Deus, teu filho que está aqui, né, clamando por um recurso financeiro, te peço, Pai, um ato de transformação no sobrenatural da vida dessa pessoa, para que ela possa entender a sua vontade e ela também venha a ser obediente, né, a ti. E aí o que acontece com essa pessoa que estava me pedindo esse dinheiro no semáforo e eu de vidro aberto, né? A gente não sabe, né, qual é a intenção. Então eu estou colocando aqui, né? Na minha cabeça natural eu estava falando, eu estou exposto, eu estou me expondo na segurança, eu estou me expondo aqui, né? Pode sofrer alguma coisa, né? Só que no sobrenatural, no espiritual, Deus estava falando, fala com a pessoa, mas não é dinheiro que ela está precisando. E aí quando eu falei, a pessoa, depois que eu orei, né, em nome de Jesus, amém, a pessoa também falou amém e tal. Ela falou assim, era o que eu precisava, né? Olha só, então significa que na minha cabeça natural eu achava que o dinheiro o aliviaria, quando na verdade a pessoa estava espiritualmente precisando de recurso, né? Do que recurso? Um intercessor, uma intercessão, né? Foi um ato muito rápido, acho que uma oração de, no máximo, 2, 3 minutos, assim, porque é intervalo do semáforo e tal. Orou, a pessoa falou, olha, eu estava afastado, né? Estava afastado da igreja. Eu falei, não faça isso, porque hoje, se você está passando por essa situação, né? Eu nem vou dizer que é uma necessidade, mas é uma situação, né? Eu já estou profetizando na sua vida que é momentâneo isso aí que está te acontecendo.
Então, é uma situação, né? Você vai mudar de situação, vai mudar de estado, né? O estado da etapa, né, que a pessoa está passando. Então, aí a pessoa começou assim, dava para ver que estava tocada, né? Tava, acho que ressentida, né, a palavra. E muitas vezes a gente não sabe, né? O que eu estou dizendo não é que, o Lucas tem discernimento, conseguiu ver aquele. Tem discernimento? Naturalmente não haveria, mas espiritualmente houve discernimento, porque a motivação ela não originou pelo Lucas, mas originou pelo Espírito Santo do Senhor, que naquele momento interviu, soprou, né, nos meus ouvidos, que eu estou falando espiritual, né, soprou aqui dentro, né. Eu não escuto de forma audível, né, tem gente que fala que escuta o Espírito Santo falando, eu escuto aqui dentro, mas eu escuto uma voz, de fato eu escuto uma voz, assim como eu estou lendo, né, o versículo, eu vou ouvindo. Então, amados, o que eu venho colocar no dia de hoje, né? A gente precisa muito clamar a Deus, pedir, né, uma intimidade com Ele. Antes de você pedir qualquer coisa, clame a Deus para você ter a comunhão com Ele, né? Você está conectado numa única unidade, porque isso eu vejo que agrada muito o nosso Pai, né? Ele fica muito feliz quando isso acontece, né? Porque é mais um filho que volta, né? Amém, amados? Bom, eu vou encerrar essa live, eu vou deixar esses 3 versículos para vocês refletirem, né? E que a gente vai fazer uma oração para que o Espírito Santo te inspire, te envolva, te traga palavras, né? Sabedoria, discernimento espiritual, né? Isso é muito importante. Amém, amados? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Entramos nessa oração em concordância, em comunhão com todos aqui, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão e reconhecemos o momento quando nós te entristecemos, Pai. Pedimos perdão pelo pecado cometido, intencional, não intencional, Senhor. Mas nós entendemos que nós sempre falhamos. Por isso, nessa compreensão, Pai, eu pronuncio aqui em voz, Senhor, nesta oração, intercedendo pela vida de cada um, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, que a gente realmente está arrependido do que nós fizemos, aquilo que te entristeceu, te desagradou, nós te desobedecemos, pedimos perdão pelos esses atos, pedimos perdão pela falha, quando o eu físico, né, o eu natural acabou tomando a frente e tomou o espaço do Espírito Santo, Pai. Pedimos perdão por esse ato, Senhor. Por isso, Pai, traga sobre nós o seu Santo Espírito, Senhor, nos cobrindo e lavando pelo sangue de Jesus Cristo, para tirar os nossos pecados, nos separar, nos livrar dos pecados, para que a gente possa adentrar em sua presença, Pai, de uma maneira limpa, cheirosa e agradável a Ti, Senhor. Derrame sobre nós, Senhor, o sangue do verdadeiro Cordeiro, que nos limpa, nos livra do pecado, nos livra da condenação, Senhor. Pedimos perdão por esse mais um dia de vida que o Senhor nos confia, o Senhor nos delega, o Senhor nos entrega mais um dia, e que a gente venha a usar o nosso tempo, usar o nosso momento da forma discernida através do seu Santo Espírito, para que a gente venha fazer sob concordância aquilo que te alegra, Senhor. Papai, nós clamamos aqui, Senhor, pela intimidade do seu Santo Espírito, para que a gente viva conectado, em comunhão, envolvida pelo teu amor, envolvido pelo teu Espírito, envolvido pela tua vontade, Senhor. Nós colocamos esta oração aqui, Senhor, como intercedendo, nesse momento de intercessão, Senhor, mas também pedindo para que a gente caminhe em sua direção, faça sem murmurar, sem questionar, faça de uma maneira espontânea e alegre, mas
não faça de maneira que apresente aos olhos dos humanos, mas sim que a gente venha fazer para estar mais próximo de Ti, obedecendo conforme a Tua vontade, Senhor. Papai, eu oro aqui também, Senhor, por aqueles que clamam por recurso financeiro, muitas vezes estão lá diante de um semáforo, se expondo a sol, chuva, perigo de assalto, perigo de atropelamento, que essas pessoas sejam tocadas no Espírito, Pai, para que eles possam entender que eles são filhos de Ti, Senhor, que eles estão diante de uma situação momentânea, mas que eles também sejam profundamente tocados, sensibilizados, que o Senhor está chamando para aproximarem, para estar próximo de Ti, para estar todos ouvindo o que o Senhor falará. Senhor, sabemos que muitas vezes a pessoa passa por vários desafios, dificuldades, aquilo que é um machucado se torna depois uma cicatriz, mas sabemos que o Senhor é quem cura, nós sabemos que o Senhor é quem traz a salvação, traz todo o ferimento a uma cicatrização e cura também, Pai. Por isso, Papai, eu peço a Ti, Senhor, que o nosso eu não venha sangrar, mas sim que a gente receba o sangue de Jesus Cristo, porque esse é o sangue verdadeiro que já foi derramado lá na cruz, que nós sabemos que esse sangue é o principal fator de união entre nós, Pai. Papai, toque no coração de cada um deles, que eles possam entender que é pela salvação que Jesus Cristo derramou o sangue lá na cruz, esse ato que Ele pagou já pelos nossos pecados, que nos tornou salvos para que a gente possa estar tendo a intimidade contigo, Pai. Queremos agradecer por esse momento, de todas as palavras que o Senhor trouxe, o Senhor explicou enquanto estava fazendo a live. Obrigado, Pai, por esse discernimento. Obrigado, Pai, por essa inspiração. Obrigado, Papai, pela essa comunhão, alegria e amor, principalmente, Senhor. Sabemos, Pai, que o dia ele não é fácil, as aflições elas acontecem, mas contigo tudo é possível, Papai. Queremos agradecer também pelo dia chuvoso, apesar de muitos estarem questionando o tempo que vai levar até firmar o tempo, mas sabemos que isso também é porque o Senhor deseja e devemos estar aqui olhando, agradecendo, estando atento também aos demais, mas principalmente colocando aqui sobre agradecimento por tudo o que acontece, seja no momento de conquista, seja no momento de perda, ou seja no momento de aflições, devemos somente Te agradecer, Pai. Agradecer pelos ensinamentos, pelo chamado de intimidade que o Senhor possibilita isso através desses desafios. E sabemos também, Pai, que nesse momento da oração, o Senhor está derramando o Seu Espírito, as Suas bênçãos, a união, a amabilidade em cada um deles. Toque o Senhor, em nome de Jesus, toque cada coração aqui nessa oração, Pai. Que esse que estiver assistindo seja profundamente impactado e possa entender a direção da Tua luz, Pai. Por isso nós colocamos esse dia consagrando e agradecendo por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado por esse momento especial. Assim que nós colocamos essa oração em Tuas mãos, intercedendo e colocando também sobre o reconhecimento da Sua majestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Fiquem com Deus. O dia de hoje nós sabemos que muita coisa pode acontecer, né? Você pode até se preocupar, pode questionar, mas o que acontece é exatamente o que a gente leu. Tudo que a gente vai fazer, faça com alegria. Por mais que esteja dentro de uma provação, faça com alegria. Porque essa alegria, essa união, né, esse amor, esse espírito de gratidão é o alimento principal, né, que nos traz para que a gente tenha a paz, tenha a perseverança também, seguir, né, de uma maneira focada no propósito, que é o caminho com Deus, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Amém, amados?
Fique com Deus, um ótimo sábado, né? Um abençoado sábado, um dia, não sei se de descanso ou de trabalho, mas que seja um dia muito renovador, que seja um dia de muita alegria, seja um dia de união, comunhão com o Espírito Santo, né? E compaixão também, né? Para que você veja, por exemplo, a causa de outro, né? Seja tocado pelo Santo Espírito. Se você sentir compaixão, ore, interceda, né? Para aqueles que já me conhecem um tempo também, né? Eu peço oração pelas lives, né? Hoje eu me atrasei bastante, né? Não por causa de problemas, mas por causa da agenda que eu estava de manhã fazendo alguns preparos, acabou tomando uma certa prioridade no sentido de preparar, porque minha esposa estava com um outro compromisso, então eu tinha que me organizar. E aí eu já vim aqui para o escritório, né? As lives vão ser transmitidas a partir já da semana que vem, né? Eu acredito, se tudo correr bem conforme o planejamento, né? Mas o planejamento, ele depende de Deus, né? Então, seguindo aqui conforme a vontade do Pai, conforme a ordenança, a prioridade, né? No momento que eu estava saindo, eu estava compromissado com a live, né? Para não perder o tempo, para chegar aqui no horário que eu sempre faço a live, né? Mas aí, né? O Pai falou assim: Lucas, primeiro é tua igreja. Quem que é minha igreja? Minha família, né? Eu cuidei primeiro das coisas de casa, né? Das coisas lá que precisava interagir, a gente chegar no entendimento hoje como que vai ser o dia. Estão com outras atividades, minha esposa está indo para a igreja, né? Ela vai orar lá, vai interceder. Então, eu peço também a vocês a oração, né? Chegaram algumas orações lá no site, né? Então, voltando aqui um pouquinho essa questão do site, o que é essa oração? O nome do site é Alfa com PHA, né? Alfa Ômega, tudo junto, alfaômega.bib.br, BIB de Bíblia, né? BIB. Então, bom dia, Mônica, a paz de Cristo Jesus. Bom dia, Dona Amélia, a paz de Cristo Jesus. O site, ele vem para trazer, né? É facinho o domínio, alfa com PHA, alfaômega.bib.br. O site, ele tem o quê? Ele tem 3 ícones, né? Por enquanto, né? 3 ícones que vêm. Bom dia, Lê. A paz de Cristo Jesus, tudo bem? Vem 3 ícones, então vem o Insta, o Facebook e o YouTube, né? Esses 3 ícones, eles são dos perfis, né? Da rede social, onde essas orações também são postadas, são transmitidas, né? E o site, ele tem um campo para preenchimento, como se fosse o corpo de um e-mail. Você coloca o seu nome, se você quiser o celular, o e-mail, e lá no texto você coloca o pedido de oração, né? Sobrepôs aqui com aceleração de algum abençoado, né? Então, o nome completo, o telefone e o e-mail, e o corpo você pode colocar livremente, né? Se você tem um testemunho, se você quer um pedido de oração. Essas orações, elas são assim, não avaliadas, mas são analisadas, o pedido de oração, junto de outros intercessores, né? É um time, né? Aqui é uma unidade que a gente trabalha de intercessão. Isso é para o reino, né? É uma maneira que a gente faz consagrando, né? Esse tempo para Deus. E esse pedido, ele vai para um caderno de oração. Ele não é um caderno público, ele é um caderno que fica sob um cuidado aqui nosso, né? O cuidado do site de quem administra comigo, né? Aí as lives, elas estão sendo colocadas lá no YouTube. Vocês podem seguir lá, né? Isso que eu esqueci de falar também. O YouTube lá tem o meu
usuário, né, que está lá no site, ele faz o direcionamento. Você coloca o sininho lá, coloca para seguir, porque logo mais as lives elas vão começar a ser transmitidas também no YouTube, ao vivo, e a gente vai unir com outros trabalhos desses irmãos que estão comigo, né? Logo mais eu vou apresentar para vocês também. É um trabalho que Deus tocou nos nossos corações, né? E é engraçado que, assim, engraçado modo de dizer, porque o acionamento espiritual foi individual em cada um. Aquilo estava comigo já, né? Anos atrás eu já tinha tido essa vontade de fazer, não sabia como. Aí se uniu com outros intercessores que eu fui conhecendo, né? Ao caminhar a gente tem orado, tem intercedido e também teria ministrações também, né? Momentos de estudo, né? Então o que eu faço não é exatamente um estudo, é uma reflexão, vamos colocar assim, é uma forma um pouco mais sintetizada, né? Então, ela vem de uma maneira resumida, a gente lê os versículos, eu falo o que eu sinto, mas tem outro irmão que estará junto da gente, né, que, aliás, já está, né, junto da gente. Ele vai trazer uma explicação mais profunda, né, sobre cada tema. Então, esse é um projeto que ele está já tomando formato, né? Tá tomando corpo, a gente está vendo que é uma obra de Deus. E amados, orem, né? Também por esse projeto, para que essa semeadura ela possa alcançar mais pessoas. Amém? Fiquem com Deus, né? Deixar aqui a live, agradecendo pelo seu tempo, seu momento, sua participação e um abençoado dia em nome de Jesus.